dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Shirley Prado, especialista em direito previdenciário e tenho o maior prazer de estar aqui novamente com vocês. E hoje, queridos, vamos falar sobre um tema que é o LOAS, não é? Nossa, doutora, eu já vi você no podcast ultimamente falando sobre esse assunto, né? Já vi outros posts. Por quê? Que é tão importante nós falarmos novamente sobre esse benefício? Porque é um benefício que atinge maior número de pessoas com vulnerabilidade. Aí você me pergunta, doutora, e é LOAS, é PPC, não é? Primeiro, o PPC é benefício de prestação continuada. Mas ficou muito comum, muito usual as pessoas falarem LOAS. Não sei se ficou de fácil acesso, não é? Ou elas já escutaram dessa forma, porque o LOAS é o nome da lei que regulariza esse benefício, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Mas por que a gente fala que é PPC? Porque é um benefício que o governo concede de forma continuada, mês a mês, não é? Justamente para aquele núcleo, para aquele tipo de pessoa que vai ali ter os requisitos necessários para obter este benefício. E o que vem a ser? Quais são essas pessoas que têm esse direito? Para você poder ter direito ao LOAS, queridos, você primeiro tem que ter um requisito que é a questão financeira. Para quem que é esse benefício? Para um idoso acima de 65 anos ou para a pessoa com deficiência. Essa pessoa com deficiência, ela não tem o critério idade. Da mesma forma que a pessoa com 65 anos, ele não precisa ter qualquer tipo de comorbidade, ele não precisa ter qualquer tipo de limitação física, ele precisa ter a idade. A pessoa com deficiência, ela precisa demonstrar a deficiência, mas tem um requisito que é essencial para esses dois casos, que é justamente o critério financeiro. E que critério é esse? O critério financeiro é que a pessoa ela não pode receber no ente familiar mais do que 1/4 do salário mínimo. E aí eu vou explicar mais à frente para vocês, que eu tô com muitas perguntinhas aqui e eu quero ir explicando de forma bem detalhada, não é? Para que vocês vão entendendo e qualquer dúvida vocês têm toda a liberdade de fazer as perguntinhas, tá? Se eu não conseguir responder na medida que eu tô explicando, no finalzinho, antes de finalizar a live, eu vou respondendo para vocês. Eu quero agradecer, aqui tem o Paulo Roberto, né? Tem a Rose, tem a Silene, né? O Paulo Tipe, um amigo aí muito querido. Quero agradecer aí, né? Todos vocês que estão entrando e no decorrer, né? Que eu puder, eu vou agradecendo aos demais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre quem é a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência é aquela pessoa que ela tem algum impedimento, seja ele físico, mental, intelectual ou sensorial. Porque quando você fala só da questão do idoso, é só ele apresentar ali, não é? O seu RG, ele está demonstrado ali a idade. Mas quando nós estamos lidando com a pessoa com deficiência, ela precisa o quê? Comprovar. Ela precisa demonstrar através de exame médico, laudo médico. Sem contar que ela vai passar por uma perícia bem diferente do que aquelas pessoas que fazem, sabe, o auxílio-doença? Quando você faz só uma perícia de auxílio-doença, eles só vão analisar o seu critério de incapacidade. Mas quando nós estamos lidando com a pessoa com deficiência, é uma perícia muito mais complexa, que nós chamamos de biopsicossocial. Então eu tenho a parte médica, o médico ele vai avaliar aquela pessoa, ela está com a deficiência. Realmente essa deficiência, ela consegue ser demonstrada através dos exames médicos?
Então, nós vamos ter aquele olhar muito profundo do médico. Depois entra a questão do serviço social, não é? Que eles vão analisar, tá bom, a deficiência já foi ali verificada pelo médico. Mas que limitações são essas? Essas limitações, elas causam algum desconforto, realmente afetam a vida social daquela pessoa? Dentro da casa dela, como que é? E ela vai olhando, gente, do mínimo ao máximo. A gente não verifica só se ela pode ou não trabalhar, mas, puxa, aquele critério para avaliar até mesmo qual é o tipo de deficiência que a pessoa tem. Então, a análise ela é muito profunda para saber essa deficiência. Ela tem essa dificuldade na vida social dela, tá? Ela vai trabalhar? Quais são as limitações? Que local que ela pode trabalhar? Não é porque a pessoa com deficiência, ela não é incapaz, tá? Mas quando nós estamos falando de LOAS, é verificado realmente só o critério ali a limitação da pessoa para justificar o porquê que ela não vai trabalhar. Quanto depois eu vou mostrar para vocês qual a diferença do LOAS para aposentadoria, é uma diferença também, obviamente, da pessoa com deficiência que quer receber o LOAS, da pessoa com deficiência que tem condições de ser adaptada a um local de trabalho e ter uma vida, né, laborativa, obviamente, respeitando as suas limitações. Mas você conhece alguém que tem deficiência, e isso acontece muito com criança, não é? Nós temos muito aí clientes autistas, não é? Independente da idade. Então, essa pessoa, quanto o assistente social, ela vai na casa, ela vai verificar, não se você tem uma geladeira ou um fogão, ela vai realmente confirmar se o critério financeiro, se a pessoa realmente é aquilo que ela está falando, ela está alegando, mas a deficiência da pessoa, se ela tem essas limitações realmente, tá? Porque eles necessitam ter essa confirmação, porque é um benefício concedido ao governo, pelo governo. Você nunca fez contribuição nenhuma, não é exigida a contribuição dessa pessoa. Então o governo ele não vai dar nada de graça, não é? Então você realmente tem que fazer prova desse impedimento. E não basta só provar. Quanto tempo faz? Porque a legislação, ela obriga que seja de longo prazo. E aí há uma discussão, não é verdade? Puxa, como assim? Como que eu vou comprovar que é de longo prazo? Na lei, eles já colocam que é no mínimo de 2 anos. É lógico que se aconteceu alguma situação, né, muito grave e a pessoa sofreu um acidente, ela perdeu ali os seus membros, não precisa esperar 2 anos para provar que aquilo foi grave. Por isso que o laudo do médico, ele é essencial. Não é simplesmente um laudo simples que coloca o que a pessoa tem, o CID e assina. Não. Um laudo, quando nós estamos falando de pessoa com deficiência, ele tem que estar descrevendo ali o que a pessoa, qual é essa deficiência da pessoa, quais são essas limitações, a partir de quando que foi diagnosticada essa deficiência, se ela é reversível ou não. Tudo isso ele vai ter que ir colocando no laudo e demonstrando até mesmo a questão da gravidade. Tudo bem? Ele mesmo ali, de pronto, quando nós temos aquela situação severa, o médico ele consegue diagnosticar. Eu não preciso só que passe para a fase da assistência social para ela ver ali, né, no seu dia a dia, quais são as limitações daquela pessoa. Por isso que nós temos o leve, o moderado e o severo, não é? Então, a questão do severo, a lei fala dos 2 anos no mínimo, mas é lógico que a gente tem
possibilidades ali, de repente, não no administrativo, mas no judicial, de demonstrar para o juiz. A pessoa não consegue esperar, não é? Esses 2 anos, devido à situação tão severa daquela deficiência. E, obviamente, sempre, gente, comprovando exame médico, prescrição médica. Isso é muito importante. E aí você me pergunta, que é uma das perguntinhas que sempre fazem, qual é a diferença, doutora, entre o LOAS, eu vou utilizar o LOAS porque é mais, né, usual, o LOAS e a aposentadoria. A aposentadoria, nós contribuímos. Nós temos a parte de custeio, quer dizer, eu pago para que eu possa ter direito de usufruir um benefício. Então, eu tenho ali um leque de benefícios, seja ele um auxílio doença, seja um auxílio maternidade, não é? Um auxílio acidente, se eu sou CLT, ou uma pensão por morte. Eu tenho condições de, após eu ser aposentada, de fazer uma revisão da aposentadoria. Eu tenho questão do 13º. Então, o LOAS, como ele é um benefício assistencial, olha, eu estou te concedendo porque você está passando por uma situação. Ele não pode ter esses privilégios, não é? Ter essa questão dos benefícios previdenciários, porque não houve essa contraprestação. Então, o LOAS, ele é pago, por isso que é um benefício de prestação continuada, mês a mês. Ele não tem aquela situação vitalícia, tá? Porque a cada 2 anos, a sua situação ela pode mudar. Por isso que existe, não é? Aquela nova perícia, por isso que novamente você é convocado para saber se alterou ou não a sua renda. Se alterou ou não a sua situação financeira. Porque quando você é um idoso, você não vai voltar à sua idade. Mas você pode mudar, os entes familiares podem ter entrado num outro emprego, não é? A pessoa mesma, às vezes, consegue um outro trabalho e a renda familiar altera. A pessoa com deficiência, dependendo do seu grau, se ela for considerado um grau leve, de repente ele teve uma oportunidade ali de conseguir um emprego adaptado. A pessoa com deficiência, o menor, né, ele aprendiz, ele consegue até um estágio porque é de incentivo do governo e ele consegue até sem abrir mão do LOAS. Obviamente que se ele for efetivado, aí é cancelado, é suspenso. Se ele estiver recebendo até mais de 2 anos, também esse benefício ele é suspenso. Agora, ele saiu do emprego, voltou, ele pode solicitar novamente o LOAS, que aí não tem problema algum. Agora, você já percebeu que é só mensal? Doutor, e aí? Eu não vou ter 13º. E se eu falecer? Então, aquele valor que eu recebo mensalmente, eu não vou conseguir passar para os meus dependentes. Por quê? Porque ele é pessoal. Porque está sendo analisado a sua situação financeira. Perfeito? E uma das vantagens de uma aposentadoria é justamente não ter essa cessação do benefício, né, que o LOAS ele tem. Por isso que quando eu falei do pente fino, é justamente isso, o mutirão, não é, que o governo faz, porque ele tem que analisar. Hoje, os maiores benefícios que estão sendo concedidos é esse benefício assistencial, devido à situação financeira da população. E muda até uma coisa que eu gostaria até de comentar com vocês. Antes era utilizado até uma outra nomenclatura. As pessoas falavam assim, olha, o LOAS só tem direito quem está naquela situação de miserabilidade. E isso trazia, não é, um constrangimento e até mesmo assim, puxa, retirava a autoestima da pessoa que recebia aquele benefício, que falava assim, puxa, eu sou um miserável, eu não tenho, é só para aquele que, para colocar uma comida dentro de um prato? Não, é de uma vulnerabilidade social que eu preciso ali daquela assistência e a gente sempre espera que seja momentânea, não é? Que a pessoa sempre evolua, que ela sempre possa ter umas condições de melhoria, né?
da vida dela. Então ali, se eu consigo suprir os requisitos, tudo bem, eu não preciso ser chamado de miserável para isso, não preciso ser miserável, eu preciso obter os requisitos. E aí você fala assim, doutora, qual é o valor desse benefício do LOAS? O valor é um salário mínimo. Por quê? Porque é o mínimo necessário realmente para a pessoa ter essa dignidade, não é? Para que aquela mãe daquele deficiente, daquele autista, muitas das vezes ela não consegue trabalhar. E ela tem as despesas, ela precisa, demanda, não é aquele menor. Ou aquele idoso, ele está ali com aquela situação financeira, pode haver até uma outra pessoa necessitada do LOAS. A esposa, o esposo, os dois eles podem receber. E um não comunica, ele não entra como passe no cálculo. Por quê? Porque o governo ele não quer que a pessoa esteja ali naquela extrema situação ali que, olha, ou eu como, ou como uma comida ou eu estou morrendo. Mas eu quero que vocês que conheçam a pessoa que recebe LOAS ou que esteja recebendo este benefício, que você sinta-se muito respeitado. Não é porque, para que você tenha direito a este benefício, é porque você fez as provas. Né? E obviamente que todo mundo gostaria de estar numa outra situação, tá? E uma das diferenças, até mesmo de uma aposentadoria, é que você tem condições de ter um valor acima, porque quando você está contribuindo com o INSS, com a Previdência, e você é um contribuinte individual, você tem condições de estar aumentando os valores da sua contribuição, não é? Então, obviamente que você vai receber um valor superior a um salário mínimo. E aí você me pergunta, doutora, mas se eu recebo LOAS, eu posso contribuir? E eu iria incentivar você, meu querido. Porque se você é de baixa renda, que para um dos requisitos para que você possa, então, ter o direito ao LOAS, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, fazer um cadastro chamado CadÚnico. Ali você vai levar toda a documentação dos seus entes familiares. Você vai mostrar a renda, você vai levar lá o RG, o CPF, comprovante de residência. E esse cadastro serve também para você fazer uma contribuição de baixa renda, que é 5% do salário mínimo. Quando você está contribuindo como baixa renda, amanhã depois você já consegue também se aposentar. E aí sim você ter todos aqueles benefícios de qualquer outra pessoa que está fazendo as contribuições com o INSS, tá? Então você pode receber o LOAS e paralelamente ir fazendo suas contribuições ali de 5%. Perfeito? E doutora, o que eu preciso, não é? Para que eu tenha esse benefício, leva, queridos, todos esses documentos, não desconta, porque quando a assistência social for lá, ela for verificar que de fato você estava recebendo de forma indevida, você vai ter que devolver todos os valores que você recebeu de LOAS. Todos esses pente finos que tem, essas revisões que tem, quando é analisado que a pessoa está recebendo de forma indevida, então, além de ser cancelado, a pessoa é obrigada a fazer a devolução, tá? E o que eu quero também, que eu acho muito interessante, que eu tô olhando aqui as perguntinhas e o tempo é curto e eu preciso resumir rapidinho aqui para vocês, tá? Eu tenho ouvido muito falar das pessoas que levam também, os tios tá morando junto, o avô tá morando junto, o primo que tá desempregado, e a pessoa pega e leva o documento de todas essas pessoas. E não, quem são os entes familiares? É o cônjuge, o pai ou a mãe, os irmãos menores de idade ou incapazes. Aqui também os menores tutelados e os irmãos menores ou incapazes. Se o seu tio está morando com você, ele não faz parte. Se o seu avô, se o seu primo, tá? Se o seu amigo está morando com vocês, eles não fazem parte do ente familiar, tá? O que altera, não é? É que às vezes a pessoa
vai lá e fala, leva os documentos errados dessas pessoas e tá sem receber, não é? Por falta de conhecimento. Porque quando você for lá no CAT Único, ninguém vai querer saber, né? Lá no CRAS. Eles vão perguntar quais são as pessoas que moram com você. Então você acaba sendo induzido ao erro, né? De achar que tem que levar todos os documentos. Mas não, é somente dessas pessoas. Por quê? Porque será somado o valor da renda de cada um e dividido por cada ente. E aí, doutora, o valor ele é superior ao que a lei determina, que é 1/4 do salário mínimo. Gente, se vocês têm uma despesa, mesmo que eu tenha um ente que receba lá seus 3 mil reais, mas eu tenho uma despesa muito grande. Eu pago aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho alimentação. Se eu tenho uma pessoa com deficiência, eu tenho outras despesas que eu preciso arcar. Se eu sou uma pessoa idosa, às vezes eu tenho um medicamento que o SUS ele não cobre. Eu tenho outras despesas também. Então, se eu consigo demonstrar ali quais são as minhas despesas e ela consegue ali, né, suprir o valor que eu recebo ou demonstrar que o valor que sobra daquele rendimento não é o suficiente para sobreviver, para pagar, não é? Ter uma vida digna, a pessoa ela tem direito sim de receber o LOAS, tá? E quanto que o LOAS ele é cessado? Ou quanto que você não consegue receber o LOAS? Você foi lá, você deu entrada direitinho e foi negado pelo INSS. Nós temos 3 situações. Primeiro, ou você não juntou toda a documentação necessária, ou você não conseguiu comprovar a renda familiar, ou quando se diz respeito à pessoa com deficiência, não foi comprovado que aquela deficiência ela era o suficiente para receber o benefício. Porque a pessoa com deficiência ela vai ser diagnosticada ou leve, moderada ou severa. E às vezes eles não consideram nem leve. Então, eles cessam o benefício, eles nem concedem, né? Vamos falar aqui de concessão. E aí, doutora, fica por isso mesmo? Não. Por isso que é interessante, é importante vocês procurarem um profissional. Por quê? Porque o profissional ele tem aquela visão de analisar corretamente a documentação. Porque se de fato está ali tudo comprovado e mesmo assim o INSS não concedeu, nós podemos tanto recorrer de forma administrativa ou realmente pleitear de forma judicial. Mas nós temos que ter as provas corretas, demonstrar que o erro não é nosso, e sim que o INSS não avaliou corretamente ali aquela situação ou aquela documentação. Tá? Eu recebi uma perguntinha que eu achei até interessante. Doutora, e aí eu casei, eu vou perder o meu benefício? Ou meu filho vai perder? Não é? Não, o critério do LOAS, ele não diz respeito ao seu estado civil, tá? Se você casou, a questão é, com esse novo casamento, não é? A renda familiar, esse cônjuge, não é? Que veio para tua família, ele agregou financeiramente, alterou ali a base de cálculo da sua família? Porque se aumentou e você não consegue justificar com as despesas, aí sim, aí pode prejudicar, porque vai ser verificado ali através do sistema e cada vez mais, gente, o sistema está interligado, tá? Se eu mostro que eu moro, eu trabalho, eu sou registrado, eu recolho então o INSS. Ali já está cadastrado onde que eu moro. Às vezes você está ali, uma outra pessoa cadastrada no mesmo endereço, falando que recebe o LOAS. E ali, quanto os dados, eles são ali, né, sincronizados, eles têm condições de saber, então, e de mandar uma convocação. E se for comprovado, eles vão cessar o benefício sim, tá? Então, que fique muito bem esclarecido. Não é o fato de você casar, casar novamente, e sim da renda familiar ser alterada, tá bom? Deixa eu ver aqui outras perguntinhas que aí eu procurei já ir mostrando. Eu já falei para vocês então que ele não é vitalício,
tá? Nós temos ainda aqui alguns minutinhos. Quando você for chamado para esse pente fino, vocês já sabem, eu até brinco, né? Puxa, já falou na mídia, eu não preciso receber primeiro a minha cartinha. Vá lá no CadÚnico, lá no CRAS, né? Onde você fez ali o seu cadastro no CadÚnico, atualiza. Vai lá e demonstra que a sua situação não mudou. Porque vai estar registrado lá direitinho, que está atualizado o seu cadastro. Porque o sistema, ele vai vir, a gente sabe que hoje o INSS, a princípio, é tudo por inteligência artificial. Então, eles vão analisar no sistema quem são as pessoas que recebem há mais tempo. Quem são as pessoas que faz tempo que não estão atualizando os seus dados. Então, essas pessoas são as primeiras a serem chamadas. Então, atualiza, tenha sempre os seus dados no INSS, e isso para as outras pessoas que estão assistindo, que não vão receber o LOAS, ou que não conhecem ninguém do LOAS, apenas estão assistindo para ter esse conhecimento, até você mesmo, meu bem, que você é um contribuinte individual, ou você é CLT, não importa. Mantenha sempre o seu cadastro atualizado no INSS, seu endereço atualizado. Isso ajuda muito, não é? Para quê? Para que qualquer situação que acontecer, se você for chamado, eles vão mandar a cartinha correta, no endereço correto para você. Porque não adianta você falar assim, mas se eu já mudei, eu não recebi cartinha nenhuma. Se você está recebendo um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e propriamente o LOAS, que é o tema de hoje, eles não querem saber. Eles mandam uma convocação e você não comparece, é suspenso o seu benefício, porque quando eles encaminham, não é, a notificação, você tem um prazo ali para você se defender. E você não comparece a uma perícia, eles suspendem e depois eles podem cessar o seu benefício. Então, mantenha o seu endereço atualizado. Mantenha o seu cadastro, meus queridos, que é do LOAS, atualizado. A pessoa com deficiência, ela não vai mudar da noite para o dia a questão da deficiência dela. Mas se eu sei que eu posso ser convocado, vai no médico novamente. Pede um laudo médico atualizado. E para vocês, né, que recebem esses outros benefícios, estou dando um canchinho aqui, já faça isso também. Já vai lá no médico, pega um laudo atualizado para demonstrar que eu ainda estou incapacitado, para quem está com auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Não permita perder essa oportunidade, porque quando você é convocado, o tempo é muito pequenininho. E se você depende ainda do SUS, não é? Você não vai conseguir ir no médico, uma consulta médica muito rápido. Não é verdade? Então, gente, eu tenho aqui os últimos minutinhos. Eu espero de uma forma muito breve, né? Que a gente tem que falar aí correndinho por conta dos nossos 30 minutos, mas que vocês possam ter entendido o que vem a ser o LOAS, seja da pessoa, o idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência, que o critério essencial, a alma, tá? É a situação de vulnerabilidade financeira. Me siga nas redes sociais, o meu Instagram é @doutora Shirley Prado. Ali eu tenho vários vídeos de vários tipos de benefícios, não é? Que eu tento demonstrar de uma forma muito simples o que vem ser aquele benefício, como você pode adquirir aquele benefício. E eu espero vocês, né, na semana que vem. Vocês continuam mandando as perguntas lá no meu Instagram, que eu vou responder, não só por ele, mas é uma oportunidade aqui de estar respondendo para vocês também, né, através da live. Que fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, e que nós possamos estar juntos, então, a semana que vem. Que Deus os abençoe.